Boa tarde, estamos ao vivo. Muito boa tarde a todos que estão ao vivo aqui conosco. Aos poucos as pessoas estão entrando aqui na sala, já estou vendo ali, ó, já chegamos a 9 participantes. Boa noite, boa manhã aí para quem está assistindo a gravação desse webinar. Para quem está ao vivo aqui, tem sempre o diferencial de poder participar conosco. O chat já está aberto aí para quem quiser dar um boa tarde. Eu já vou mandar o meu boa tarde aqui daqui a pouquinho para já incentivar a turma a participar do chat. Boa tarde, ó, o Henrique Lemos já mandou um boa tarde ali, estou mandando o meu também. Quem quiser mandar um boa tarde aí, só para a gente ver quem está online, quem está entrando, aos poucos as pessoas estão chegando nesse horário agora, desse chá das 5, né? Nesse dia a gente fez o chá das 5 aqui, 5 horas, 3 minutos. Muito bem, pessoal. Enquanto o pessoal vai entrando aí aos poucos, eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Pedro Ivo, podem me chamar de Ivo. Aqui na Dito a gente tem 9 Pedros, então prefiro me chamar de Ivo aqui. Eu sou um dos sócios da empresa, nós somos uma empresa de tecnologia voltada para CRM, especificamente para varejo. A gente ajuda médios e grandes varejistas no Brasil a incentivarem a recompra e se relacionarem com seus consumidores de uma maneira relevante. E a gente está aqui hoje para mais um webinar para compartilhar conhecimento com o mercado de varejo. O tema principal de hoje, o que vai delinear a nossa discussão, são as tendências para o varejo que a gente não pode ignorar a partir de 2023. A gente vai chegando aqui ao final desse ano de 22, já começando a planejar o 23. Então, quais são aquelas tendências, né, que a gente não pode ignorar no varejo a partir do ano que vem? E para isso, pessoal, tenho aqui 3 convidados muito especiais, escolhidos a dedo para poder colaborarem aqui nesse debate muito rico. Eu vou fazer uma rodada agora de apresentação, começando pelo Felipe Delacqua. Ele é partner e VP Commerce na Adventures. Felipe, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica à vontade para se apresentar e apresentar a Adventures um pouco para a gente. Fala, Pedro, eu que agradeço aí, agradeço todo mundo aí que tá presente aqui nessa quarta-feira aqui. É um timaço de fera aqui, eu acho que vai ser super gostoso o papo. Adventures, o que é Adventures, né? A gente é uma brand tech, né? A gente é uma casa de marcas onde a gente está numa tese de ecossistema, né? De construção de marca através de celebridades, né, construindo marcas com celebridades em mercados de beleza, saúde, bem-estar, né, que são categorias que crescem muito aqui na América Latina e tal. E a gente tem conseguido aí atingir alguns objetivos, né, dentro do que a gente está se planejando aqui. E aí a gente usa um pouco desse nosso expertise, né, de construção e aceleração de marcas para também oferecer isso para o mercado, né? Então a gente oferece o mesmo serviço para o mercado do que a gente faz nas nossas marcas próprias, né? Então um pouco da tese de que se está funcionando para a gente consegue fazer funcionar para os outros, né? Então um pouquinho do que a gente faz aqui dentro da Adventures. E eu toco toda essa unidade aqui, sou responsável por toda a unidade de operações e comércio eletrônico aqui das nossas marcas e dos nossos clientes. Muito bom, legal demais, Felipe. Nós vamos abordar muito esses assuntos aqui hoje. Apresento aqui para vocês também o Sérgio Ferrari, ele é founder e CEO da Lemonade. Sérgio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica à vontade para se apresentar aqui para a turma. Imagina, Pedro, eu que agradeço aí a oportunidade, um prazer estar com o Paty, com o Felipe, com você aqui, falando sobre varejo, cada um com as suas especialidades e só craque falando sobre o assunto. É uma honra estar aqui com vocês, tá? Falando um pouquinho da nossa empresa, né? A Lemonade é uma empresa que surgiu nos Estados Unidos, lá em 2015. A gente é uma plataforma de cashback lá, são mais de 1.800 varejistas, onde a gente trabalha com os maiores players do mundo, né? Entre Macy's, eBay, Home Depot e por aí vai. Em 2019 e 2020, a gente virou as expectativas para o Brasil, começa a se falar um pouco mais em cashback aqui, a gente volta para o Brasil, né? Onde parte da equipe sempre ficou aqui, com o Open Cashback, que é a plataforma, a gente chama de Cashback 3.0, onde a gente permite, né, o varejo, as empresas, poderem criar uma estratégia de cashback, né, ou diversas estratégias de cashback. Como a gente fala, o cashback tem inúmeras oportunidades. A gente olha aqui a nossa percepção, quando a gente está no mercado brasileiro, que isso é muito voltado para a recorrência, e ainda tem muita oportunidade em relação ao cashback.
Então, estamos aí à disposição para quem precisar trabalhar e ter estratégias de cashback, estamos aí prontos para atendê-los. Muito bom. Obrigado, Sérgio. E, por fim, não menos importante, né, Paty? Eu apresento para vocês a Patrícia Rodrigues, que é fundadora da Mais Que Isso. Boa tarde, Paty. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Imagina, como não? É aquele convite que mal acabou de ser feito, já estou claro? Já estou com roupa de ir. Obrigada. Muito legal estar aqui com vocês. Vai ser uma delícia esse papo. Bom, mais que isso é uma empresa de relacionamento, na essência, né? Hoje a gente nosso trabalho está construindo em cima de 3 pilares, assim, que são conectados. Então, o primeiro é branding, só que a gente só acredita nos projetos de branding que a gente faz se eles forem ativos através das relações das pessoas. Então, adorei a fala do Felipe, já começou falando no ouvido que eu escuto, falou de ecossistema, já me encantei, já quero conversar. Mas como é que constrói marca que gera valor para as pessoas através do segundo pilar, que é a construção de relacionamento, como é que a gente faz a nutrição, a manutenção, a gestão das relações da marca com as pessoas, influenciadores, clientes, comunidade, mercado, colaboradores, enfim, né? E o terceiro pilar é um serviço novo que a gente vai colocar na rua ano que vem, spoiler, primeira mão, que é ajudar as empresas a contarem histórias para o varejo, né? Histórias mais interessantes, né? Um pouco mais de criatividade. Então, ajudar a desenvolver conceitos, narrativas criativas para as marcas, porque eu acho que o varejo está precisando, sabe? Assim, a gente ficou muito na defensiva nesses 2 últimos anos aí, né? Está precisando de um refresh, de encontrar um tom de voz que faça o dedo parar no feed, que faça a gente querer saber mais sobre uma marca para além do produto e do serviço. Então é isso, branding, relacionamento e criatividade são aí o coração, a alma e o cérebro, não é mais que isso. Legal, muito bom. Estamos aqui com 3 feras, acredito que esse debate vai ser muito interessante. Espero que quem está aqui conosco também ache isso e possa colaborar ali no nosso chat, viu, gente? Fiquem à vontade para mandarem suas mensagens. Já vou mandar ali boa tarde para algumas pessoas que participaram. Ó. Mandar um boa tarde para a Ilana, para o Cássius, para o André Andrade, para a equipe da Vani. Muito boa tarde aí, pessoal. A Josiane também mandou um boa tarde ali. Fiquem à vontade, pessoal, para mandar um boa tarde pelo chat, para mandarem as suas perguntas também, que aos poucos a gente vai coletando e colocando aqui no debate com esses 3 feras, Felipe, Sérgio e Patrícia. Como o assunto de hoje, né, são as tendências que a gente não pode mais ignorar dentro do varejo, pessoal, eu queria começar com uma pergunta mais ampla, né, para que a gente possa depois afunilar um pouco mais e trabalhar tecnicamente cada uma das tendências. Mas queria passar uma primeira rodada aqui, né, em cada um dos nossos palestrantes, participantes aqui, para entender, na opinião de vocês, qual é aquela principal tendência que a gente não pode mais ignorar a partir de 2023 no varejo. O que é top of mind na cabeça de vocês? Se vocês tiverem que colocar numa escala de prioridade, eu sei que tem muita coisa aí na lista de tendência que a gente não pode ignorar, mas prioridade é uma palavra que deveria ser escrita só no singular, né? Então, qual que é aquele top one, aquele top of mind que vem na cabeça de vocês de tendência para o varejo? Passar a primeira bola para o Felipe, depois a gente vai seguir na ordem. Felipe, o que vem na sua cabeça como aquela grande tendência do varejo que a gente não pode ignorar a partir de 2023? Pedro, eu resumiria em marketing de influência. Tá? Por que marketing de influência? A gente vem passando aí por mudanças muito drásticas na aquisição do cliente. Né? O CAC, né? O custo de aquisição de cliente está cada vez mais caro e aí a conta não está batendo. Né? Você não consegue aumentar a sua margem e você está aumentando a sua custo de aquisição de cliente e todo varejo precisa sobreviver, né? Com base em novos clientes entrantes todo mês. Né? A gente teve uma mudança muito grande também, que foi a atualização do iOS, onde a gente está vivendo no mundo cookieless, né? No mundo que não tem mais cookie. Então, cada vez mais, o que a gente olhava, né, como last click, como canais de aquisição e etc., a gente começa a olhar muito mais para atribuição. Né? E aí fica mais difícil de poder medir ROAS, né? De medir ROI, de medir qual canal que está trazendo mais retorno para a gente, e tudo está ficando muito mais caro. Né? A inflação do CPC do Google chegou quase a 20% no ano passado. Então, assim, tudo tem mudado, né? E mudado para pior para o varejo.
E aí começa a aparecer, né, naturalmente dentro do nosso segmento alternativas para poder alcançar novos consumidores, né, seja uma marca nova ou uma marca que quer alcançar consumidores que não compram na sua marca, de uma forma mais barata do que seja apenas com Google, com Facebook e outros canais aí de aquisição, tá? E aí, quando a gente olha um pouquinho para o mercado brasileiro, né, e quando a gente fala aqui de marketing de influência, olha o quanto que o nosso país ele é benéfico para esse modelo, né? Pra vocês terem ideia, hoje, o Brasil, numa listagem num estudo que foi feito, de todos os países do mundo, né, que compram online hoje, o Brasil ele é o primeiro, 51% dos entrevistados no Brasil, eles já compraram através de uma indicação de uma celebridade ou de um influenciador digital. Né? Então, ou seja, mais da metade da população que compra online hoje já comprou algum produto influenciado por uma celebridade. Aonde que essas celebridades estão construindo a sua audiência, o seu canal, engajando seus consumidores ou seus seguidores? Nas redes sociais. E aí a gente vai para um outro dado. O Brasil hoje ele é o primeiro país, tanto em termos de usuários, né, quando a gente fala ali de Instagram, Facebook, etc. Mas mais do que isso, a gente é o país que mais gasta tempo na rede social. Né? A gente gasta hoje, para vocês terem ideia, 3,8 horas por dia em redes sociais, enquanto o americano gasta 2 horas. Né? Então, assim, a gente fica o dobro do tempo que o americano fica hoje nas redes sociais, e essas grandes celebridades hoje em dia estão nas redes sociais, né? São muito fortes no YouTube, no Facebook, no Instagram, e a gente passa lá 4 horas por dia. Né? E dado que a gente se influencia muito por esses influenciadores, e, por exemplo, hoje o Meta, né, o Facebook e o Instagram, ele é o principal canal para a descoberta de novos produtos e serviços, né? Isso para quem quer construir marcas novas, e o Brasil é um país muito empreendedor, né? Ou seja, quantas marcas de varejo novas surgem no Brasil, né? Novas marcas de moda praia, de moda feminina, masculina e etc., e que precisam aparecer para o mercado. Né? E que na grande maioria começava ali através de marketing performance, Google tradicional, comparador, marketplace, né? E a conta não vinha fechando, né? E aí esse marketing de influência tem surgido aí como uma alternativa viável para você continuar crescendo, né, com custo de aquisição menor. Né? Então, vendendo mais, pagando menos por esse cliente. Então, se fosse elencar minha prioridade zero aí para 23, seria trabalhar marketing de influência focado em um novo canal com CAC menor. Muito bom. E acho que interessante que não só colocar o marketing de influência como uma tendência, mas todo o porquê disso, né? Acho que foi muito legal a explicação do Felipe em relação a isso, né? Tanto a questão do aumento do CAC, né? A adoção dos modelos de atribuição, enfim, muito interessante. Nós vamos aprofundar mais nisso daqui a pouquinho. Antes, vou fazer essa rodada conforme prometido, passando a bola agora para o Sérgio. Sérgio, na sua visão, qual que é aquela top prioridade, tendência que o varejo não pode ignorar a partir de 2023? Pois é, Pedro. Você falando aí, ouvindo o Felipe falando, né? E já imaginando que a Paty vai falar. Eu acho que como você falou, né? Prioridade no singular, né? Mas é tanta coisa, né? E quando a gente olha para o Brasil, que é um país que vem crescendo, né? A gente vem ganhando cada vez mais tecnologia. Eu vejo muita oportunidade em muitos setores. Mas, obviamente, eu vou falar algo que eu confio e acredito muito, que a gente conhece muito, que é o cashback. Né? É um momento que a gente vê de mercado que está surgindo um novo entendimento do que é cashback. O cashback surge de uma forma muito inicial no Brasil, onde é devolver dinheiro, a pessoa comprou, ganha na carteira, bota na conta do cliente, mas para o varejista tem muito mais oportunidades com o cashback. Né? O Felipe falou de captura de lead. Você consegue trabalhar, né? Eu estava conversando até poucos dias atrás com a Paty sobre isso, você consegue trabalhar com cashback com captura de lead. Oportunidade, com regra de relacionamento. Você consegue trabalhar cashback para estimular a venda. Né? Ou seja, a gente vê muito pouco isso ainda sendo utilizado no Brasil. E quando você captura lead através de cashback, você tende a diminuir muito seu custo. Por quê? Porque você sai das vias tradicionais, né? Como o Felipe já falou ali,
né? O Google criou um modelo que para ele é sensacional, as redes sociais também, né? O bid, né? Então não é só a inflação, as pessoas vão dando mais bid, todo mundo aprendeu a fazer a conta do ROI, ou seja, quanto custa o meu produto, quanto eu quero investir, todo mundo aprendeu a fazer o LTV, ou seja, quanto é que é meu LTV, quanto é que eu posso gastar. Então fica cada vez mais difícil de você conseguir capturar lead saudável através das redes sociais ou de mecanismos de pesquisas, né, como a gente observa. E através do cashback, a gente vê uma grande oportunidade. Você consegue atrair esse usuário, você consegue trabalhar ele dentro de uma regra de relacionamento, você captura os dados desse cliente de forma harmoniosa, porque você não está pegando dados simplesmente para armazenar dados, mas é que você vai remunerar esse seu cliente, esse seu consumidor. Você consegue trabalhar a recorrência dele, né, estimulando ele, né? A gente fala que o percentual de cashback ou o valor de cashback ofertado ele é algo muito, muito importante. Cashback não é sobre recorrência, cashback é sobre recompensar o seu consumidor, né? Tem estudos que mostram que, ao final de uma compra, é um momento doloroso para o consumidor, é um momento que ele se desprende do dinheiro, né? É um momento que é um dinheiro suado. Então, como finalizar uma venda? Obviamente, está levando o produto que ele queria, mas tentando diminuir essa dor da separação do dinheiro. O cashback pode ser uma forma de você conseguir isso. E, além disso, até trabalho de reativação de base. Tá? E por último, hoje a gente também está olhando para cashback para direcionar vendas para meio de pagamento que você deseja, né? Então, a gente vê aí como uma tendência, muitas oportunidades ainda a serem exploradas e, obviamente, uma quebra de paradigma, por exemplo, em relação a desconto. Desconto é a forma que as pessoas estimulam vendas há séculos. Só que o desconto, a pessoa sai feliz, comprou, pagou mais barato, mas como é que você reconquista esse cliente novo? E o cashback não, você cria um laço com esse cliente. E, por último, o cashback vai impactar menos a sua margem, a margem da empresa, do que propriamente quando você compara ele com desconto. Então, por isso que, no meu ver, cashback é uma tendência ainda maior para 2023. Muito bom. E legal que o cashback, como o Sérgio bem colocou, não é uma estratégia nova, mas entendo que a tendência está muito mais ligada, como o Sérgio falou, ao amadurecimento dessa estratégia dentro do varejo, né? Não só o dinheiro de volta ali, mas, né, a hora certa de usar isso e, né, o formato correto, né, Sérgio? Muito bom. Perfeito. Legal, vou passar agora a bola para Patrícia Rodrigues, ela que sempre traz muita provocação no varejo, em todos os trabalhos que ela faz, eu acompanho há algum tempo, e provocações sempre, né, em relação a olhar para frente e olhar para essas tendências, né, Paty? Na sua cabeça, e pelo que você está percebendo agora da realidade do mercado de varejo, o que é aquela tendência, né, que a gente não pode ignorar mais a partir de 2023? E só para deixar claro, gente, tendência não é uma coisa que a gente vai enxergar só no futuro, não, tá? É uma coisa que já está acontecendo no presente, mas que a gente não pode mais ignorar. Paty? Perfeito, perfeito. Eu sou essa provocadora do varejo que eu falo assim, eu sou apaixonada por varejo. Então, é que nem relacionamento, né? A gente só luta para melhorar quando a gente ainda gosta, né? Quando a gente não gosta mais, a gente abandona, né? Eu não desisto do varejo, Pedro, então eu fico provocando mesmo para a gente levar esse varejo para um lugar mais interessante, que é a palavra que eu gosto de brincar, né? Para mim, a palavra que é tendência confirmada, que eu espero que se popularize, né? É personalização. Eu acho que não consigo mais pensar num varejo que não é centrado em gestão feita por dados, sabe? Assim, a gente não consegue personalizar. Personalizar não é só chamar pelo nome, né? A oferta certa, no canal certo, no ouvido que o cliente escuta, né? Estava ouvindo os meninos, estou chamando de meninos, tá, gente? Felipe e Sérgio falando aqui. Falei, olha, eu parei para pensar durante a pandemia quais foram as marcas que eu conhecia e que fiz a primeira compra, e invariavelmente elas vieram através de alguém que me influenciou, seja uma pessoa da minha rede de amigos, seja um influenciador, e aí eu fui investigar meu próprio hábito de consumo e falar, mas por quê, né?
era o benefício do produto? Claro que não, né? Tinha uma interessância, tinha uma camada de personalização ali, porque era um conteúdo que me dava a sensação de que tinha sido pensado para mim, né? Era uma pessoa que tinha um tom de voz, que tinha uma reputação, que tinha uma construção de marca em torno dela e do conteúdo que ela produz, que fez aquele produto parecer melhor do que se visse numa publicidade tradicional, né? Cashback também, você conversa com o Sérgio, esse cashback automatizado de 10% da sua compra seguinte, tá bom, tá ótimo, mas vamos mais, né? Vamos fazer isso mais interessante, né? Como é que você cruza isso com as dinâmicas de CRM quando a gente faz projeto aqui, né? Por categoria de produto, por perfil de cliente, por tempo, por intervalo médio de compra, por ticket incremental no resgate do cashback. Tem tantas oportunidades que você pode tornar isso tão mais, de novo, interessante. Então, a palavra para mim é personalização, porque eu não entendo mais varejo sem que as estratégias estejam baseadas em dados, e são os dados que vão construir esse olhar mais personalizado para cada um. Acho que a gente hoje administra um volume de informação gigante, a gente tem todo mundo fazendo conteúdo, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, né? A gente chega aí às 7 da noite e abre o Instagram, tá todo mundo ao vivo, né, lá em cima. Por que eu pararia para olhar você, né? Então, eu acho que tornar essa comunicação mais interessante, mais relevante, é o que eu chamo de personalizar, e eu só vejo isso acontecendo no varejo que vai dar mais valor para os dados, não só pela captura dos dados, que são outra coisa que a gente vê muito, né? Mas a gente coleta, a gente tem centenas de relatórios, mas ou letra A, não fazem nada com os relatórios, né? Parte deles não serve para tomar nenhuma decisão, então é só um esforço sem finalidade, né? Ou letra B, que é mais sofisticado, a gente não consegue cruzar as informações de diferentes relatórios, né? O que é que tem a ver o seu engajamento de conteúdo em rede social com a sua taxa de abertura de e-mail no CRM, com o seu NPS, né, da experiência de loja? Quem é que olha para isso tudo e procura os pontos de conexão que vão aí sim criar uma comunicação, um posicionamento, um repertório mais interessante? Então, para mim, é personalização e interessância, porque os dois andam juntos. Muito interessante, muito interessante. Acho que cabe até com outro debate que começou aqui mais cedo, né, quando o Felipe começou a falar sobre marketing de influência, agora, né, a Paty traz a parte da personalização. Para mim, isso tudo tem a ver com uma busca pela humanização do varejo, vamos chamar assim, né? Porque, como a Paty bem colocou, a gente tinha lá no passado um varejo muito one-on-one ali, a gente assistiu nos últimos anos, né, uma busca, né, principalmente capitaneada aí pelo movimento de digitalização, né, das marcas, né, uma busca mais do self-service, né, de uma venda touchless, né, assim, com menos atrito. E agora a gente está, pelo que eu estou entendendo aqui, observando, né, essa busca por uma relação mais personalizada com os consumidores, como a Paty mais falou, a busca por, né, o uso de influenciadores, que também é uma humanização do marketing, vamos chamar assim, né, Felipe, para que se faça esse movimento. Felipe, tentando casar isso tudo, né, essa parte que a Paty falou um pouco sobre personalização com o papel dos influenciadores, você entende que esse é um movimento, né, sem volta, esse movimento da humanização do varejo, da busca pela humanização do varejo? Como é que você enxerga isso impactando os próximos anos? Eu acho que total, né? Eu acho que assim, quando a gente fala de humanização do varejo, né, e aí isso corrobora muito com a tese de omnichannel, né? Quem trabalha com varejo há bastante tempo e vai na NRF, né, e acompanha as tendências e os assuntos que são falados lá, você vê que um ano a gente falava que a morte das lojas físicas. A loja física vai morrer, o e-commerce vai dominar tudo. E aí depois voltou-se não back to the basics, né? Voltando para o básico, que vamos fazer uma loja física bem feita. E depois não é mais digital e nem físico, é phygital, né? Ou seja, no final, o que é o omnichannel, o que é a humanização do varejo, né? O consumidor ele tem que ter o poder da decisão de como que ele quer se relacionar com uma marca, mas você tem que dar as opções para ele, né? Porque o e-commerce ele traz comodidade, mas ele não é humano. A loja física ela não traz comodidade, mas ela é humana e ela é experiência. Isso tem que coexistir, né? E no final, tudo que a gente está falando aqui, todos esses pontos, né, de humanização, personalização e etc., é a gente poder oferecer a melhor experiência para o consumidor
seja qual canal ele estiver se relacionando com aquela marca, e se eu ofereço uma melhor experiência, eu tendo a converter aquele cliente mais, né, converter aquele lead em cliente, e se ele tiver uma boa experiência em todo o funil de compra, né, que aí é até a entrega dele ou saída da sacola da loja física, ele tende a ser um cliente fiel, e aí ele volta a comprar, né, e aí entra um pouco no que o Sérgio falou de LTV, de relacionamento. E como que você toma a decisão, né, de onde investir, o que fazer, qual a estratégia? Tendo dado, né, e aí no final, acho que todo esse ciclo aqui que a gente vem falando aqui, ele começa a se conectar. E aí, fazendo um contraponto aqui com o que a gente vem vivendo hoje, né? Eu acho que todo mundo vem acompanhando aí essa crise mundial que a gente vem vivendo economicamente, e uma crise muito voltada ali pelo mercado de capitais, onde há 2 anos atrás, basicamente, era crescimento a todo custo. Né? Então, assim, o que a gente faz? E aí todas as empresas, né, varejo, empresas de serviço como um todo, estavam buscando crescimento a todo custo, né? E aí o CAC indo lá para cima, cliente entrava e não saía porque não tinha relacionamento, não tinha personalização, né? Não tinha nenhuma régua, né, para poder manter o cliente dentro da base, porque eu queria trazer receita, né? Queria crescer, aumentar a market share. E aí, com essa crise econômica, né, a gente está falando de bottom line, né? Ou seja, tem que sobrar dinheiro no caixa, né? Você tem que crescer de forma responsável, né? Crescer acima da inflação é o mínimo que a gente tem que fazer todas as empresas, mas tem que sobrar dinheiro. Não adianta eu crescer 90% e estar queimando 1 milhão, 2 milhões de reais de caixa por mês. Né? E aí, quando a gente começa a falar dessa responsabilidade financeira de crescimento do varejo especificamente, a gente começa a entender que eu preciso de dado para tomar a decisão de uma forma mais correta. Eu preciso personalizar a experiência do meu consumidor para que eu consiga aumentar a minha taxa de conversão. Aumentando a minha taxa de conversão, eu reduzo meu custo de aquisição de clientes. Então, consequentemente, a minha conta lá no final da linha começa a ser mais positiva, né? E como o Sérgio falou, né, toda essa questão de cashback, de relacionamento com o cliente, quanto maior for o LTV que eu tenho com os meus clientes, né, menor vai ser o meu CAC na linha do tempo. Né? Então, consigo ter mais formas de poder investir de forma criativa, personalizada, mas com base em dado, para conseguir entregar um resultado positivo no final da linha, da planilha. Né? Então, acho que tudo se resume a isso, né? A gente crescer de forma responsável, gerando caixa. Né, dado o novo momento econômico que a gente vive no mundo inteiro. E para isso a gente precisa, né, crescer com CAC baixo, né, oferecer uma experiência personalizada para os nossos clientes, né, e aumentar o LTV fazendo um relacionamento, né, com mecânicas de cashback, etc. E o Sérgio até comentou também, né, que o cashback não é só para relacionamento também, né, serve para aquisição de clientes também, né. Então, acho que as coisas vão se ligando aqui. No final, eu acho que esse time aqui desse webinar aqui, ele tem muita sintonia, né, do que a gente está falando aqui em termos de tese aí para 23. Perfeito, Felipe. Agora eu vou passar essa bola para o Sérgio. O Felipe comentou aqui, Sérgio, sobre o Omnichannel, essa buzzword que a gente ouve há tantos anos, né? E ouve como tendência, futuro, muita gente deixou para depois. Quem não deixou para depois acabou se dando muito bem agora recentemente, principalmente com a pandemia. Mas na sua visão, Sérgio, Omnichannel como tendência, né? Muita gente ainda não caiu a ficha sobre isso. O que você enxerga, cara, como o principal empecilho? Qual que é a dificuldade para as empresas priorizarem, né? Tanto esse mundo digital que o Felipe colocou também, que é outra palavra de momento, né? Priorizarem essa unificação, né, do on com offline. Qual que é o grande gargalo para que o varejo realmente possa fazer isso, na sua opinião? Ouvindo ali o Felipe falando, né, e ouvindo a Paty também falando, e a provocação, né, Pedro, sobre o Omnichannel, né? Na minha cabeça, o Omni para o cliente tem que ser Omni, né? Ou seja, eu vou falar com uma empresa, não significa que eu vou falar com ela no aplicativo, ou eu vou falar com ela de forma diferente na loja, ou eu vou falar com ela de forma diferente no e-commerce. Para o cliente, é uma única empresa. E se o varejo, né, não tiver
integrado, né, nesses canais todos, ou seja, se ele não tiver o mesmo tom de voz, o mesmo atendimento, isso passa a ser algo estranho para o consumidor, né, para o cliente no ponto final. No Brasil, né, esse surgimento do Omnichannel, né, ele começa muito forte por conta da pandemia. Até antes da pandemia, a gente não via muito essa preocupação. Na verdade, muita gente não tinha nem e-commerce. E aí, tentando responder essa tua pergunta, eu vou falar um pouquinho do nosso país, né? Empreender no Brasil é algo muito desafiador. Então, é muita coisa. E no varejo, então, é mais ainda, né? Então, é muita coisa para ser feita. Então, um pouco da minha visão é que as pessoas vão fazendo as coisas, é tanta coisa para fazer, vai deixando de lado, até que chega um momento que eles são obrigados a realizarem, né? que é a pandemia, não sei, nem ainda um omnichannel, mas ter uma presença digital, e eles são meio que obrigados a fazer isso. E aí, a partir de agora, começa a entender, não é só isso, né? Eu tenho que estar ligado em todos os canais, respondendo a todos os canais. E um outro comentário que eu queria fazer sobre a humanização, né? A gente falando de humanização, mas, na verdade, todo mundo aqui é tecnológico, né? Essa humanização ela só é possível por conta da nossa tecnologia. E aí eu me lembro do Steve Jobs, dessas entrevistas dele falando, né? Ele sempre muito severo com a equipe, ele queria tudo muito perfeito, e ele fala, não importa o quanto de código vai ser desenvolvido para a gente dar o menor esforço para o nosso consumidor, é mais ou menos isso que ele fala, né? E aí quando você pega o iPhone, você vê que é exatamente isso, né? Uma criança de 2 anos, até menos, pega e passa, né, a foto no iPhone, joga para cima, joga para baixo. Então essa humanização só é possível hoje, né, graças a toda essa tecnologia que existe, o acúmulo de dados e saber o que vai se fazer com os dados, né? Realmente ter um banco de dados, ter um profissional voltado para isso. Olha só quanta coisa a gente já falou nesse meio do caminho que o varejo hoje precisa ter. E aí, quando você começa a olhar para isso, a minha percepção é que as empresas começam a ter que ser empresas de tecnologia. E o resto acontece por consequência. Então, também tem uma mudança de mindset nesse momento, que não é só de Brasil, é de mundo, mas as empresas precisam cada vez mais se tornarem empresas de tecnologia. E aí acaba que tudo passa a ser consequência do que você tem ligado à tecnologia. Então, para mim, o Omnichannel já é até passado. Tá? Quem não está atrasado, e não é pouco, está muito atrasado, precisa ser Omnichannel, sem a menor dúvida, para a visão do cliente. E aí, quando a gente fala de recorrência, de fidelidade, que a gente fala muito com cashback, né? Cashback é uma das variáveis ligadas à fidelidade, à recorrência. Você pode dar o cashback se você quiser, se você não tiver um bom atendimento, se você não tiver um bom relacionamento, se você não tiver uma boa humanização, não adianta. Você pode dar o que você quiser, o cara não volta. Então, ele é multifatorial e, para mim, o Omnichannel ele é super importante, já deveria estar na vida de todos os varejos, mas, obviamente, fazendo aqui meia-culpa, eu entendo que empreender no Brasil e ter varejo no Brasil é algo muito difícil. Varejo aqui no Brasil, além de ser muito difícil, né, isso leva a um comportamento que é pensamento muitas vezes de curto prazo, né, Sérgio? Eu acho que se pensa ali muito, né, no que eu posso fazer de imediato e às vezes isso vai prejudicar o médio e longo prazo, mas enfim, é uma questão de maturidade. E aí, antes de passar a palavra para a Paty, quero, de novo, gente, incentivar quem quiser participar aí conosco, mandar sua pergunta pelo chat, quem está ao vivo aqui conosco tem esse privilégio, e aproveitar também para mandar alguns abraços aqui. Estou vendo algumas pessoas presentes, ó, a Camila Ferraz da Alfabeto, o Gabriel da Taco, a Luísa Mascarenhas também da Taco, a Sumaia, que já mandou um alô ali da Vani Optical, e a Jolie da Selby. Aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Diogo lá da Selby também. Muito bom, gente. Passar a bola agora para a Paty. Ela falou muito sobre dados, Felipe também falou sobre isso, Sérgio também. Tem muita empresa que ainda não é data-driven, como a gente fala, ou não se baseia em dados para tomar uma decisão. Paty, eu queria saber de você 2 coisas.
Duas coisas. Primeiro, por que essa ficha ainda não caiu na maioria das empresas de varejo, né, de ter dados, né, sobre o consumidor e usar esses dados para fazer um tratamento mais humanizado, como o Felipe falou? E segundo, o que vai acontecer com essas empresas que não estão entendendo essa tendência, Paty, na sua visão? Perfeito. O varejo no divã é o nome do webinar. Olha só. Eu acho que, assim, vou falar de dados de modo geral e vai ter um paralelo aí com a questão do Omni que a gente estava até agora discutindo. Primeiro, o Felipe estava ali falando da NRF, né? Aí, em janeiro, estamos lá de novo, naquele frio lá de -15, delícia. E é isso, né? A gente via a discussão, eu lembro que vamos dizer assim, o arco central da discussão da NRF em 2020 era a visão perfeita. Então, assim, já tratamos de tecnologia, omnicanalidade, já tratamos de propósito, foi uma NRF muito pautada por causa, propósito, engajamento, sustentabilidade, etc. Então, assim, puxa, humanização, tudo isso já tinha sido endereçado nos anos anteriores, do 18, 19 e agora 20. Então, tinha uma coisa de visão perfeita. Vamos embora, agora vamos pegar essa estrada que vai ser sucesso, né? E aí, né, corta a cena da cena, pandemia 2 meses depois, em março, né? E eu acho que aqui no Brasil tem essa resposta múltipla, né? Assim como os processos terapêuticos não tem uma resposta e uma saída. Então, primeira coisa, eu acho que a gente, como o Sérgio pontuou, muitas marcas sequer faziam um bom trabalho de digital ou de e-commerce, né? E aí tiveram que desengavetar e acelerar esses projetos. Quando eu falo isso, eu sempre tomo o maior cuidado de ter uma camada de sensibilidade, porque eu também fui atropelada pela pandemia, fomos todos atropelados pela pandemia, né? Mas eu acho que foi um processo pautado pela dor, né? E pela urgência. E isso provocou num varejo que já tende a não ser tão profissional assim, né? Já tende a encontrar saídas gambiarras e jeitinhos de fazer as coisas, e não é um segmento de mercado que preza assim, primordialmente pelo planejamento, né, estruturado. O varejo brasileiro ele tem uma coisa muito interessante, que é o quente, de ficar muito próximo do que está acontecendo no mercado, no mundo, no cliente, mas isso tem uma conta para cobrar também, que é a falta de planejamento para sustentar as estratégias mais robustas, de médio e longo prazo. O que eu vi acontecer na pandemia, né? Ferrou, né? Então agora somos digitais, porque não temos opção, vamos tentar sobreviver e para isso precisamos virar, né, ter mais tecnologia e ser mais digitais. Só que a forma como a gente fez isso, de novo, foi moldada pela urgência e pela dor, pela falta de infraestrutura, seja de 5G para navegar na internet, seja de estrutura de pessoas, né? Assim, faltam bons profissionais de dados, assim, acho que todo mundo aqui, os meninos devem concordar, e você também, Nadito. Falta gente boa, quem tem bons profissionais, não só de extração e mineração, mas de curadoria de dados, de análise de inteligência, segure, por favor, né? Assim, mantenha as pessoas que elas amem trabalhar com você, porque é difícil pra caramba. No varejo, então, é dificílimo conseguir. Então, falta isso. O varejo saiu distribuindo cupom para vendedor, né? Então tá, vamos dar cupom de e-commerce para todo mundo, né? Mas não capacitou essa força de vendas. Então o vendedor olhou para esse cupom e falou: nossa, eu consegui fracassar em 2 lugares, então, porque a loja está fechada, eu não consigo vender. E agora me deram um cupom, eu também não sei vender com esse cupom pela internet. Esse cupom não vai resolver a minha vida. Ele me deixou ansioso e frustrado em 2 camadas. Obrigado, varejo, né? Então a gente desenvolve pouco as pessoas no varejo, né? A gente fala muito de entregar essa experiência de compra omnichannel e consistente e centrada no cliente. Eu até gosto mais de provocar que a gente não deveria fazer nada centrado em cliente, a gente deveria fazer centrado em gente, né? Porque não tem só cliente, tem um cliente interno também, que é o colaborador, e que no varejo ele é muito preterido. Então, eu sinto que o varejo, ele fez, a ficha não caiu. Acho que a ficha já caiu, o e-mail está lá na caixa, a gente não abriu ainda, sabe como? Eu sei, mas eu não quero ler, tá? Pode ser daqui a pouco, eu passo só mais esse Natal, só essa Copa do Mundo que eu já olho para isso, tá? Então, tem uma questão da natureza do varejo, dos profissionais de varejo. Tem uma questão de que essa pauta veio para a mesa no momento de dor e pânico e urgência, e desespero e confusão, e vamos tentar sobreviver, né? E agora o varejo vai começar a perceber que ele quer fazer isso, mas falta sistema, investimento para sistema, para robustez de infraestrutura, para fazer as coisas funcionarem, né? Tem gente que ainda acha que dá para fazer CRM no Excel. E eu com todo o coração, com toda a bondade de coração, explico que não é CRM, né? Disparar campanhas de venda não é CRM. CRM tem uma série de outros pré-requisitos para ser considerado CRM que não dá para ser por lista, né? A gente ainda discute isso no varejo hoje em dia. Então, acho que assim, fomos atropelados por uma pauta que agora é vital,
não preparamos a mão de obra, quem entrega essa experiência na ponta não veio se desenvolvendo em termos de tecnologia, né, junto com os empresários e os profissionais de marketing, digital e tudo mais. Tem questões mais sensíveis ainda, que a gente tem espaços para dar ainda, sabe, assim, de conciliação de interesses, assim, eu ainda converso no varejo com redes de franquia, que ainda é uma dor falar de e-commerce contra a loja física. Caramba, a gente ainda está falando disso, como é que a gente está falando de omnichannel? Checked, né? Se a gente tem questões tão sensíveis ainda no varejo sendo discutidas, né? Então, assim, eu acho que o e-mail já chegou e os varejistas não abriram, escolheram não ler esse e-mail ainda, está lá na caixa de entrada, tá? Sabem da importância, não conseguem enxergar sem, e eu acho que a gente vai encontrar, agora respondendo a segunda parte da pergunta para frente, né? É uma corrida desenfreada por pessoas boas, ou consultorias, ou terceirizar, ou bons profissionais que façam isso por eles, porque eu até acho que se eu fosse uma empresa de varejo hoje, tivesse uma marca de moda feminina, né? Eu não tivesse começado nenhum esforço na minha empresa, na tentativa não só de captura de dados, mas de tratá-los com inteligência, de aplicá-los, que eles fossem usados na minha tomada de decisão, né, para tornar esse negócio mais próspero, né? Eu buscaria bons especialistas, porque formar essas pessoas vai ser uma dor também, né? E o varejo tem urgência, né? Então, eu acho que talvez o fato de a gente ter trazido essa pauta com mais potência no meio de uma pandemia mundial tenha prejudicado muito a forma como foi conduzida. Faltou o que você falou, faltou a curva de aprendizado, faltou a maturidade. Mas, Paty, pelo amor de Deus, 2020 era para todo mundo estar, mas não estava. Não estava, né? E eu acho que agora tem uma coisa que todo varejista que eu converso sabe que é fundamental e precisa de ajuda para tirar isso do papel. Precisa de um plano de ação execuível, né? Acho que talvez o mantra em relação a dados seja, gente, feito é melhor que perfeito. Ah, mas eu não consigo, porque agora o mundo está lá na frente. Tá bom, escolhe um pedaço da jornada do teu cliente, umzinho, e faz com excelência, faz com omnicanalidade, faz com relatórios consistentes e cruzamento de dados. Vai ser melhor do que você estava anteontem, né? Vai ser pior do que você vai estar amanhã. Então, acho que é por aí, assim, feito é melhor que perfeito. Vamos em frente, vamos começar. Se não começar, a gente não chega, né? É bem por aí mesmo, exatamente. Agora eu vou pegar esse gancho aqui, então, sobre dados, sobre esse olhar muito de curto prazo que o varejo ainda tem, para passar essa pergunta para o Felipe. Felipe, na sua visão, né, primeiro, assim, pode parecer uma pergunta óbvia, mas eu acho que é importante a gente tratar. Por que o varejo ainda tem essa visão muito de curto prazo? E como que você enxerga, né, a mudança desse paradigma? Eu estou te perguntando isso especificamente porque, né, eu acompanho os projetos da Adventures e sei que eles já nascem muito pensando em dados, já nascem pensando no médio e no longo prazo, né, sempre com essa ideia de, né, entender quem são os clientes ali, quem são os consumidores, quem são as pessoas. Então, como é que a gente faz para, de alguma forma, quebrar esse paradigma, né, de uma visão muito de curto prazo, entendendo que isso pode ser, né, uma tendência a partir do ano que vem? Pedro, olha que interessante que você perguntou. Eu, por acaso, eu tenho muito amigo do mercado financeiro, né? E o mercado financeiro está uma loucura aí depois da eleição. Não pelo fato que o Lula ganhou, né? Mas pelo fato que ainda existia muita incerteza sobre quem serão os ministros, né? Que vão ocupar aí as casas, né? E aí a gente estava conversando sobre isso e aí um deles comentou assim, cara, como é difícil fazer um planejamento de médio e longo prazo no Brasil, porque o Brasil ele é muito volátil, né? Do dia para a noite o dólar ele sai de 3,70 para 5,50 e quem, por exemplo, trabalha com um produto importado se planejou e quebrou a cara, né? Ou a gente se planeja para uma saída de uma recessão econômica, né, e a volta do crescimento do varejo, e do nada a inflação atinge 8%, o Selic 13%. Imagina quem trabalha com financiamento de longo prazo, né, investimento com compra de imóveis, por exemplo, e a Selic saiu de, sei lá, de 2 para 13, né, em um período de 12 meses. Então, fazer planejamento de longo prazo no Brasil é uma tarefa quase que impossível, né, quando a gente olha aqui para o nosso histórico. Mas o brasileiro é muito criativo, né? E o brasileiro ele sabe viver nessa volatilidade que a gente conhece aqui desde então, né? Mas por um outro lado, né? Quando a gente fala de planejamento de longo prazo,
A gente precisa trabalhar cenários, né? Não tem como fazer nenhum tipo de planejamento no Brasil aqui sem trabalhar cenários socioeconômicos, né? Então, a gente avalia muito aqui dentro da empresa quando a gente faz um lançamento, um planejamento, cara, a gente vai ter diferentes cenários, né? Eu não posso planejar, por exemplo, que eu vou ter um custo X, se meu faturamento pode ser Y mais 30% ou Y menos 30%. Né? Então, essa volatilidade já tem que acompanhar custos e receitas. Né? E como que a gente consegue ter uma acuracidade maior em cima disso? É usando dado, né? Fazendo ali uma captura de dado desde o começo, para que a gente consiga ter uma acuracidade maior e um controle maior, né, da volatilidade que pode acontecer. Né? Pegando o gancho um pouquinho em relação a gente estava falando de omnichannel, né? E a gente falou muito de marcas que ainda não estão operando omnichannel, né? E às vezes a gente fala assim, o omnichannel na essência da palavra, né? Mas porque eu quero ser cool, né? Eu quero ser omni. Não é isso, né? Pô, quem está assistindo aqui a palestra fala assim, mas pô, eles sempre batem na palavra do omnichannel, que saco isso, né? Pô, deixa eu ter só o meu e-commerce, deixa eu ter só a minha loja. Mas o fato é que a gente tem que acompanhar e seguir o comportamento do consumidor, né? E qual foi a principal mudança no comportamento do consumidor nessa pandemia? A gente ficou muito ansioso, todo mundo, né? E junto com a ansiedade veio uma evolução drástica da logística, né? Quem hoje vai no e-commerce hoje e vê um prazo de entrega de mais de 3 dias e compra aquele produto? Eu duvido. Duvido. Hoje em dia a gente ficou viciado em Mercado Livre. O Mercado Livre entrega na minha casa, em São Paulo, no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia. Às vezes de manhã estou saindo do escritório, estou saindo de casa para o escritório, eu compro uma coisa, de noite está em casa. Né? Hoje o Mercado Livre ele é a Amazon da América Latina. Ele chegou no nível de excelência tão grande que o novo padrão para mim é receber no mesmo dia ou no dia seguinte. E eu pago R$ 8 por isso. Né? E aí, se o novo padrão mudou, que é eu comprar e receber rápido, né? Qual que é o meu custo de entregar rápido? Aí que entra o Omnichannel como meio e não como fim. Né? Eu acho que esse tem que ser um pouco a mudança, né, do mindset. Porque no final eu estou usando o dado para entender que se eu tenho um produto hoje que está numa loja em São Paulo e o meu CD está no Rio de Janeiro e aquele cliente comprou aquele produto, se eu mandar de São Paulo, ele chega em menos tempo e chega mais barato. Certo? Certo, isso é dado. Né? Contra fatos não há argumento. 2, se eu estou conseguindo otimizar o meu estoque que está parado numa loja física com um público muito mais amplo que é o e-commerce, eu estou utilizando melhor minha verba de mídia? Estou. Né? Se tempo de entrega e custo de entrega é fator decisivo no aumento de conversão, e se o aumento de conversão reduz o meu custo de mídia, o Omnichannel faz sentido? Se ele entrega esses resultados? Sim. Então, no final, né, o Omni ele é uma necessidade básica para quem quer sobreviver ao novo consumidor, ao novo comportamento, que é um comportamento de imediatismo e ansiedade. E o meio para chegar a isso de forma mais barata é o Omni. É você ter todo o teu estoque integrado, né, uma acuracidade do estoque do CD da loja física e uma otimização de custo e tempo de entrega. Né? Então, o Omnichannel, no final, para quem quer sobreviver nesse mundo de volatilidade, onde a gente tem que fazer planejamentos de médio e longo prazo, mas sobrevivendo no curto prazo, o Omni é a única saída. Né? Não dá para dizer hoje que hoje uma operação de e-commerce vai sobreviver só com online ou só com físico. Né? Então, na minha visão, acho que assim, esse planejamento, né, de longo prazo, ele envolve muito decisões, né, que são aquele fine tuning, né, da operação, que é muito baseado em dado, e a gente tem que encontrar um plano de ação meio para poder chegar lá no menor custo possível, para poder atender o meu consumidor. E aí o meio, qual que é o Omnichannel. Né? Então, no final, as coisas vão se ligando. Né? Essa é um pouco, acho que é a minha visão aí de planejamento, né, de médio e curto prazo, e aonde que entra o Omni como meio para a gente conseguir usar o dado para fazer esse tipo de planejamento e reduzir o nosso custo.
Perfeito, perfeito, Felipe. Sem o dado, a gente não faz nada, né? E aí eu queria já aproveitar esse gancho aqui para falar com o Sérgio. Sérgio, a gente está falando muito aqui sobre personalização, sobre humanização, sobre uma visão mais de médio e longo prazo, como o Felipe bem colocou aqui. Nada disso é possível se a gente não souber quem é o nosso consumidor, né? E o interessante é que a tendência é tão forte sobre isso, mas ainda assim tem uma pesquisa da McKinsey, divulgada há alguns anos, que diz que aqui no Brasil só 2% das empresas têm uma visão 360 graus do consumidor baseada em dados. Tem muita empresa que tem uma visão do consumidor baseada no achismo, né? Mas essa aí a gente deixa para o século passado. Só 2%, ou seja, 98% das empresas ainda não se baseiam em dados para entender quem é o consumidor. E, por outro lado, uma outra pesquisa da mesma McKinsey, Sérgio, mostra que 76% dos consumidores preferem comprar de marcas que promovem experiências personalizadas. Ou seja, isso passou a ser também um diferencial competitivo. Na sua visão, Sérgio, qual é o principal dificultador, né? Qual é o principal empecilho para o varejo poder entender que os dados são a matéria-prima para que a maioria dessas tendências todas que a gente está falando aqui se concretizem? Está no mudo, está no mudo. Pronto. Pedro, cara, é muito desafiador, tá? Principalmente quando a gente olha para o varejo brasileiro, né? Que a gente ainda vê alguns varejos que, como a Paty falou, fazendo CRM com planilha do Excel, né? Ainda tem aquelas pessoas que anotam no caderninho. E qual é o grande desafio, né, que essas pessoas vão ter pela frente? É que a cada dia que elas não fazem algo para se tornar digital, para ser data-driven, elas estão cada vez ficando mais para trás. Porque a gente está falando em data-driven. Os Estados Unidos já não é mais nisso que se fala. Quando você olha para o mercado americano, todo mundo já fala em inteligência artificial. Eu acabei de fazer um curso na Universidade de Chicago sobre inteligência artificial. E, cara, o dado é uma parte da inteligência artificial. Você tem o machine learning até você chegar na inteligência artificial. Então, tudo que a gente está falando e muito do que a gente olha hoje, baseado em dados, não vai ser o Pedro, não vai ser o Felipe, não vai ser a Paty. Vai ser a inteligência artificial que vai fazer isso. E vai fazer isso da melhor forma possível. Essas caixinhas vão aprendendo no dia a dia e elas vão entregando cada vez coisas que você achava que você fazia melhor, e ela vai te mostrar que tem forma de se fazer aquilo melhor. Então, estou falando de mercado americano, tá? Então, você imagina o cara, é isso que eu estou querendo dizer, que o cara que está ainda no papelzinho, anotando, que está na planilha do Excel, o quão longe ele está. A gente está aqui já falando de dados, mas lá fora o pessoal já olha a inteligência artificial, que ainda é mais à frente do que dados, né? A inteligência artificial, no final, vai até trazer os dados, mas as decisões vão ser muitas vezes tomadas pela própria inteligência e não pela análise que a gente pessoalmente vai fazer. Então, já tem algo até um pouco mais à frente do que isso. Mas falando em termos de Brasil, existem várias pessoas que falam isso, né? O Brasil está 20 anos atrás, né? Da grande maioria do mundo, né? A gente está atrás, mas tem muita gente que está correndo atrás, né? E está fazendo um trabalho para acelerar isso. E tem muita gente boa, muita gente com qualidade, muito produto bom avançando. E a confiança nesses produtos, né? E essas orientações, está aqui o Felipe colocou uma série de pontos, a Paty muito bem, é que vão colaborar e ajudar a fazer com que essas pessoas mudem, elevem seu patamar, né? Eu costumo dizer que a velocidade está tão grande, e às vezes a gente não percebe, né? 12 anos atrás, a gente não tinha um smartphone. E hoje é praticamente impossível você pensar em viver sem um smartphone. Eu duvido que uma pessoa não saia de casa, esqueceu, que não volte para pegar. Ou se sair, vai se sentir com falta do smartphone. Então, as pessoas que não vêm acompanhando essa evolução, a um dado momento que elas, agora eu vou, elas estão muito para trás. Então, é muito importante estar sempre se atualizando em relação a isso.
E sobre a omnicanalidade que o Felipe falou, né, e é super importante, eu estou olhando só para a minha lojinha, não estou olhando para e-commerce. Hoje, quem não olha, por exemplo, para o e-commerce ou não olha para o mercado digital, está esquecendo um mercado que em 2021 foi de 187 bilhões e que não para de crescer. O primeiro semestre de 2022 já houve um crescimento 47% maior que 2021, que já foi um crescimento 41% maior que 2020, foi o ano da pandemia. Então, quem não está inserido nesse mercado digital, de e-commerce, também está perdendo uma grande oportunidade, né? Enfim, né? E aí eu volto de novo, finalizando com a parte que a Paty falou, né? Os profissionais capacitados. Quando você vai também para o mercado para tentar encontrar esses profissionais, não é fácil, é difícil. Todo mundo está querendo, saiu agora há pouco tempo, não me recordo números, mas o déficit que vai acontecer em 2 ou 3 anos de profissionais no mercado brasileiro é um absurdo. E sabendo que o mercado americano e outros mercados europeus estão vindo para o Brasil contratar profissionais por causa do nosso câmbio. Eles contratam aqui um profissional pagando $3.000, que é muito dinheiro, e lá fora, $3.000, ele não contrata nenhum estagiário. Muito bom. É muito por aí. Gente, nosso tempo está começando a acabar aqui, estão faltando 2 minutinhos já para 6 da tarde, então já vou fazer a rodada final aqui, começando pela Paty, para a gente continuar o rodízio aqui. Paty, já te agradecer, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua sempre riquíssima colaboração. Queria que você deixasse suas palavras finais aí, né, sobre esse tema tão relevante. O debate está tão gostoso, né? Se deixasse, a gente ia longe aqui. Palavras finais aí sobre tendências para 2023 na sua visão. Paty, o que o pessoal tem que sair daqui com o que na cabeça? Tá bom. Eu que agradeço muito, sempre uma delícia, ficaria por horas aqui, aprendendo um monte aqui já, que eu já fiz várias anotações aqui, ó, em termos de tecnologia, eu sou aqui, ó, analógica e subversiva, olha aqui, que loucura, anotando coisas enquanto os meninos estão falando, porque eu estou aprendendo. Obrigada pela oportunidade. Eu acho curioso, assim, estava ouvindo as últimas falas aí do Felipe e do Sérgio, né? Como a gente, quando senta na cadeira de pessoa física, é diferente da cadeira de pessoa jurídica, né? A gente tem quase que delegado a habilidade de mudança, né? Para o cliente. Só que é a gente, né? Assim, a gente ficou ansioso na pandemia e a gente aprendeu que a gente compra como a gente quiser, que cada jornada é única, a gente não tolera os prazos, a ineficiência logística, né? Então, só que na hora que a gente ocupa as cadeiras de pessoa jurídica, não, veja bem, peraí, calma, mas é o seu critério de exigência que pauta o critério de exigência do cliente final, é isso, você também é cliente, né? Então, eu acho curioso quando a gente faz isso. O que fica para mim, assim, para 23, o que eu tenho pensado e conversado e orientado os clientes aqui, os projetos da Mais, né? Tecnologia, claro, mas é meio, não é fim, né? Não sabe o que fazer com isso, vai te ajudar, mas não vai te ajudar tanto quanto poderia, né? E eu acho que o desafio, para mim, a palavra de ordem da gente aqui é que o varejo precisa apostar em boas conversas, né? Eu tenho usado essa frase como um mantra, assim, de que toda venda começa com uma boa conversa, seja um chinelo ou um apartamento. O varejo precisa resgatar a possibilidade de... as conversas vão gerar a conversão, né? Então, e essas conversas, elas só conseguem ser interessantes. Conversar é muito difícil, você tem que ouvir, você tem que mapear se a audiência continua interessada no que você está falando, né? Para trocar o teu repertório, para trocar o canal com que você está conversando com as pessoas, né? Para aferir se elas estão satisfeitas com o andamento da conversa, se elas ficaram felizes com a conversa que acabou de acontecer. Então, varejo, para mim, varejo hoje é conversas, boas conversas e conteúdo, né? Isso tudo, não vou nem falar de dado, porque acho que a gente falou a palavra dado aqui, né, 100 vezes, né? A gente só consegue promover conversas interessantes e lucrativas, né? Com dados, e a gente só consegue transformar as nossas marcas em plataformas de conteúdo para o varejo resgatar essa interessância, essa criatividade, né? O motivo pelo qual me conecto com uma marca para além do produto e do serviço, também se a gente entender com quem a gente está falando, se a gente qualificar essa audiência, recortar da nossa enorme variedade de assuntos e serviços e produtos, o que a gente vai falar para quem, né? Então, acho que conversas e conteúdos são as palavras que têm inspirado a gente aqui na Mais Que Isso para 23, é o que a gente tem compartilhado com os clientes. Espero voltar da NRF com a cabeça mais bagunçada ainda,
mas acho que dificilmente vai sair dessa seara aí do que a gente trouxe, né? Acho que a gente está... É mais uma confirmação daquilo que a gente já enxergou do que alguém aparecer com alguma coisa que ninguém tinha pensado, mas vamos embora, porque é bom oxigenar as ideias, né? Aqui, inclusive, foi uma delícia. Muito obrigada de novo, viu? Ah, sensacional. O Brinca NRF é mais um puxão de orelha, né, Paty, do que alguma coisa Exato, muito nova que a gente possa ver lá. Mais um puxão de orelha de exatamente. certas coisas que a gente já ouviu, mas não priorizou até então. É Muito isso. bem, obrigado, Paty. Valeu demais. Felipe, muito obrigado pela sua participação também. Já estou vendo a Lud ali no fundo. Tem Tem um surpresa aí pra spoiler gente? aqui já. Tem spoiler? Opa, fala aí, cara. Muito obrigado pela sua presença, antes de mais nada, viu? Valeu mesmo pelo seu tempo. Boa. Acho que só para palavras finais aqui, né? Antes do spoiler, eu vou pegar um gancho aqui do que o Sérgio falou, né, em relação ao déficit de profissionais e etc. E assim como o Pedro, eu também sou professor, então acho que assim, a gente tem um papel, né, como líderes aqui do e-commerce de gerar mão de obra para o nosso mercado, né? Senão, se a gente não tem mão de obra para nossos clientes crescerem, nossas empresas não crescem, né? Mas mais do que isso, né, quando a gente olha um pouco para esse mercado globalizado, né, dos gringos, né, Europa e Estados Unidos contratando profissionais aqui do Brasil, e a gente está nesse momento de bottom line, né, de aumentar a margem, aumentar a venda, a gente não está olhando também para um mercado muito grande, que é o mercado de e-commerce global, né, que a gente chama de cross-border, né, e então, da mesma forma que é benéfico hoje para uma empresa americana contratar alguém aqui no Brasil, dado o nosso câmbio de 1 para 5, o inverso é verdadeiro, né? A gente vender o nosso produto hoje lá fora, né, com câmbio a 1 para 5, a gente é muito mais competitivo, né, do que qualquer outro player. E qualidade de produto, beleza, a gente tem. Né? A gente tem marcas aí como a Farm, por exemplo, que está voando aí na expansão internacional. A gente tem a Havaianas, né, que, cara, já ganhou mercado até da Ásia. A gente tem várias marcas brasileiras que estão alcançando voos internacionais. Então, se eu fosse colocar aí uma dica, né, para quem quer crescer o tamanho do mercado endereçável, né, e pensando em aumento de margem, eu olharia para o mercado global de e-commerce, olharia para o mercado cross-border, né, pensando que você consegue vender, vamos botar um exemplo aqui, né, de um produto que eu venda hoje a R$ 200, por exemplo, aqui no Brasil, né, e esse mesmo produto lá fora ele custe, sei lá, $100, né, que são R$ 500, se eu vender a $70 lá fora, eu estou vendendo a 3, 4 vezes o que eu vendo aqui no Brasil e sou 30% mais barato do que o cara tem lá fora. Né? E hoje, assim como a logística aqui no Brasil ela evoluiu com o Mercado Livre, Magalu e companhia, uma DHL, uma FedEx entrega nos Estados Unidos saindo do Brasil em 2 dias úteis, né? Cobrando ali 18, $15. Você pode subsidiar o frete nessa brincadeira e vender com muito mais margem e vender para um mercado muito maior que o Brasil. Né? Então, eu deixaria aí uma dica para olharem para isso, estudarem isso. Eu acho que é uma oportunidade muito grande para o Brasil começar a olhar para mercados internacionais. Produto a gente tem, qualidade a gente tem, profissional a gente tem para isso, né? Só falta a gente olhar para isso e deixar o spoiler final aqui. A gente, né, acho que o último lançamento do ano aqui da nossa casa de marcas. A gente está lançando aí uma linha de beleza com a Ludmilla, né, que é uma cantora pop aqui brasileira, para quem não conhece, é uma das maiores, né? A gente brinca que é a Rihanna brasileira. E hoje no Twitter ela já é trend topic, né? Se vocês forem buscar aí para quem gosta de Twitter, já é trend topic o nosso lançamento aqui. A gente vai lançar o site hoje às 9 horas da noite, tá? Então é www.lood.com.br. E como a gente também não pode deixar aqui de fazer o spoiler do cupom de desconto, eu criei aqui um cupom Delacqua, tá? Então quem quiser, vou botar aqui no chatzinho o endereço do site e o cupom. Vai ter 20% aí para quem quiser comprar aí a nova marca da Ludmilla. Ô, louco, meu! Quem sabe faz ao vivo, né? Como diria o grande Fausto Silva. Muito bom. Prazer participar desse projeto da Lud também, Delaco. Obrigado pela parceria de sempre, cara. E obrigado por ter compartilhado tanto conhecimento aqui com a gente. O tempo já está super estourado. Vou só despedir do Sérgio, então. Agradecer de novo pela sua participação também, Sérgio. Valeu mesmo, cara.
Obrigado, Pedro. Vou ser super breve aí nas palavras, né? Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente e assistiu o nosso web, né? Nossa conversa, né? E super enriquecedora essa troca de informações. Agradecer também a Paty, o Felipe pelas informações, a você, Pedro, Adito, né? Pelo evento, pelo webinar. E eu espero ter colaborado aí um pouquinho com todos. E, obviamente, com esse varejo aí, né, como a Paty falou, que tanto ama, a gente também que está trabalhando, que vive dele, né, é importante a gente estar trabalhando cada vez melhor e compartilhando conhecimentos com todos. Tá? Só tenho a agradecer, foi um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Valeu demais, Sérgio. Obrigado, então, gente, a todos os participantes, Sérgio, Felipe e Paty, que compartilharam muito conhecimento aqui, deram uma aula para a gente nessa tarde. Esse conhecimento, gente, foi feito ao vivo, mas também vai ficar gravado depois para quem quiser voltar nessa aula. E agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui até agora, 6 horas da tarde, 7 minutos. O pessoal está mandando um alô ali no chat, agradecendo especialmente o cupom também da Lud, muito bom, ao vivo ali, né, já bombando o lançamento dessa noite, 9 da noite entra no ar o site da Lud. Gente, valeu demais. Essa semana ainda a gente vai ter outros webinars, então fiquem ligados no link da nossa semana de retail, né, para participarem dos próximos eventos. De novo, obrigado a todos e até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado.